Fala pessoal, boa tarde. Iniciando minha operação do dia 8/5/2026. São 14 horas e 9 minutos. Analisando bem superficialmente, temos o dólar basicamente a mesma coisa que ontem. Ele está aqui na média dos 4.900, brigando aqui, mas continua forçando uma queda. Enquanto o índice abriu em alta, foi para uma alta pela manhã, retornou por volta aí de 50% e se manteve, formando o que alguns chamam de bandeira de alta, se eu não estou enganado. Afinal de contas, eu sou estudante, tá? Mas me parece uma bandeira de alta, ou de repente nos 5 minutos, uma deriva, né? Seria uma bandeira de alta, eu acho que em um tempo maior, um fractal maior. Mas vamos aqui ver o que dá para ser feito. Temos um gap que ainda não foi fechado. Temos uma força de alta. Agora temos um ATR mostrando um posicionamento de baixa. Em quem confiar? Essa é a questão. Aqui, olhando nos 15, eu tenho um stop ATR indicando alta. E logo aqui ele vai pegar na banda de Bollinger, indicando que se tocar nesta proximidade, ele também retorna à média, podendo passar da média e ir para uma alta. Mas o que fazer, né? O que fazer? Bem, eu tô pensando em comprar. Ah, mas já foi comprado pela manhã toda. E daí? E daí? Vamos lá, vamos comprar um contratinho. Aquela técnica de um contratinho, 55, faz uma gordurinha e deixa ver o que é que dá. Buscando sempre os 200 no dia. Buscando os 200 no dia e tentando não sofrer. Tentando não sofrer. Vamos lá, vamos lá. Esse horário de pouca volatilidade, quase nenhuma, mas eu consigo operar e de repente até pode ser bom porque dá tempo de pensar. Então, voltando ao que eu digo todos os dias, perda máxima R$ 1.000 e buscando gain de no mínimo R$ 200. Se não houver tempo hábil, se alguma coisa acontecer e eu precisar fechar a operação com antecedência, eu também farei. Mas por enquanto é isso. Tô acreditando ainda numa alta, pelo menos uma alta que dê para ir buscar estes R$ 200. Não tô buscando uma alta aí dele correr 1.000 pontos, né? Não é isso. Mas que ele tenha um movimento que dê para ir buscar pelo menos aí os R$ 200 dentro da minha técnica. Haja vista que eu chamo de minha técnica, mas essa técnica foi aprendida, tá, com um cara muito top do mercado
Eu ainda não vou divulgar. Eu não tenho a permissão dele. Não sei, de repente ele não quer. Então eu não posso fazer isso. Mas foi um cara que me deu a mão no momento mais bizarro da minha vida. E um cara que nunca me viu, só recebeu um WhatsApp que eu perguntei ao assessor se era possível ter acesso. Olha, eu nem percebi o assessor ter acesso. Mas enfim, essa redundância. Mas aí eu perguntei ao assessor e de repente fiquei sem resposta ali 2 dias. Até que quando a resposta veio foi direto do cara. E que me deixou extremamente emocionado. Vamos aí, estamos fazendo as compras aqui. Já tem uma gordurinha. Tem uma gordurinha. Bem, bem tranquila essa comprinha. Em dúvida se eu boto aqui na pedra. De repente ele vai buscar. Acho que eu vou fazer isso. Botar aqui na pedra umas. Esperarei buscar. E se eu ver também que não deu, saio da operação numa boa. Não tem problema. Vamos nessa. Tá com uma certa força ali no Times in Trade. 55, 56, 57. Mas isso não quer dizer muito. Não quer dizer muito. É só aguardar. 57 ali. Vamos ver. Deu uma vontade de jogar aquele outro lá. O outro contrato de. Na verdade são 20 contratos. 20 pontos, 20 contratos. Mas eu ainda nem fiz a gordurinha suficiente. A questão toda é que eu, com o tempo de tela, percebo algumas movimentações. Meu cérebro percebe que, na verdade, eu não consigo racionalizar. Mas eu consigo ter o instinto me dizendo: vai nessa que dá certo. E isso é legal. Porque, na verdade, quase sempre dá certo. O instinto vai ajudando ali. Eu vou fazer isso. Se der ruim, 1000 conto a gente sai. Hoje é sexta-feira, não tem problema ser sexta-feira, tá? Vamos desmistificar essa história aí de que sexta-feira é ruim porque a gente devolve tudo da semana. Não, não é bem assim, tá? Não existe isso. Você pode devolver tudo da semana anterior, inclusive na segunda-feira. Isso aí é só historinha, só balela. Vamos ver ali o Times in Trade, 57. Vou ver se ele tá crescendo ali. Percentual. Ou se tá diminuindo. Tá diminuindo o Times in Trade.
mínimo 1%, né? A diferença é irrisória, mas na verdade é o balanço. Olha lá, olha lá. Opa! Eu quase que ia. É porque o que acontece? Aqui ele tem o bola. Se ele vier nessa região aqui, é mais provável que eu faça a compra dos 20 do que exatamente nessa região que ele está agora, de cento e pouco, 200. Que nessa região ele tende a balançar um pouco mais. Então é uma operação mais favorável neste sentido, tá? Ele tocando aqui é um pouco mais favorável. Então é mais por essa questão. Eu tô aqui só segurando minha onda, porque de fato dá muita vontade de clicar. Vou até ampliar um pouco mais aqui para conseguir perceber melhor o ponto onde ele está. Uhum. É isso aqui. Se eu tiver um pouco mais de paciência, eu poderia entrar com mais um contratinho para fazer uma gordurinha e ir fazendo, né? O fato é que eu tô com pouca paciência. Porra, agora ele tá 50-50 no Times in Trade. Inclusive não está mais 50-50, agora está de venda. Agora o Times in Trade virou para venda. 56 venda. Então vamos nessa, vamos ver o que aqui. Interessante, né? Que 56 venda, mas aí entrou compra pra caramba e fez o que eu tava pensando. Interessante demais isso. Então, eu vou voltar aqui agora um contratinho, porque eu saí, né? Tô sem contrato rodando aí. Eu vou, eu vou botar um contratinho aqui. Pera aí, acho que eu vou fazer isso aqui. Vou esperar. Nem sei, já foi. Já foi. Esperei demais e já foi. Então vamos voltar aqui agora. Porque de fato eu estou naquela historinha de que será que vai, será que não vai. Tem a VWAP ali, mas ele já foi na VWAP diversas vezes, então não dá mais pra ficar esperando que ele volte na VWAP. E agora ele tá voltando à média. Cliquei. Meio não, bastante ruim, mas cliquei. Cliquei. Agora é só aguardar que ele vá. Ficou bastante ruim, de verdade. Tô vendo ali 60 compra, mas ele tá num delay, parece, não sei o que tá rolando. Não sei o que tá rolando, não sei mesmo. Eu tô sentindo um certo delay pra mim aqui. Talvez seja minha internet. Período de chuva, a internet fica ruim. Bem, tô negativo aí cento e pouco, 200, enfim. Mas ainda confiante. Apesar dele estar na média, eu fiz uma porcalhada da Zorra agora. Não indico ninguém fazer uma operação dessa forma que eu fiz. Aí não fui racional,
foi totalmente instintiva. Não foi boa. Não foi. Quando acontece isso, às vezes ainda fica pior porque eu fico com vontade de clicar aqui para poder fazer o que eu fiz agora. Que é ver se ele pega aí pelo menos mais um. Mas agora eu sinto que eu tô forçando a barra para perder 1000. Porque hoje é sexta-feira, então eu tenho que cumprir a tabela de perder a semana. É foda, né, velho? Bora. Agora é só aguardar, não tem muito o que fazer, não. Não vou sair no zero porque não tem zero. Não tá. Não tem como. Não tem zero aí agora. Aí agora é sair. Ou sair perdendo 400, 500. Ou acreditar no que você já faz. No que você percebe. Em como você opera. E acreditar que ele pelo menos vai pegar ali o primeiro 20. Já melhorar seu ponto de cobertura. Por isso que o ideal é ter um ponto de cobertura maior. Porque aí, ó, já pegou meu primeiro 20, me deu um ponto de cobertura maior. Ainda assim não tô bem, né? Mas melhorou. Tá brigando na média. Brigando na média. Eu ainda estou acreditando que ele vai fazer. Buscar lá meu outro 20. Ainda acredito nisso. Ainda acredito. O problema é, talvez ele venha embaixo para poder depois subir. E se ele fizer isso, ele me deixa grandão, perdendo muito. E se eu perco muito, eu preciso topar. Não posso esperar dar ruim, né? Preciso estopar. Estopando o limite de R$ 1000 é tranquilo, porque eu normalmente ganho mais do que perco. Eu só preciso melhorar na hora que eu ganho, eu não ficar limitando a R$ 200. No momento que eu estiver ganhando, eu também saber que dá pra ir mais. Sentir, ter coragem de segurar a onda pra ir mais. Porque pra muitos é fácil, na hora que tá perdendo, fica corajoso. Acredita e não, agora ele vai. Tá perdendo, mas tá corajoso. Eu vou bater aqui, ó, pau. Pronto. Aí o cara tá perdendo e tá corajoso. O cara tá perdendo e tá corajoso. Mas na hora realmente de sair da operação bem, né, que tá indo a favor, o cara fica com medo. O cara fica com medo, o cara fica com medo de dizer, não, vou devolver tudo que eu já fiz até agora. Entenda, esse dinheiro ainda não é seu, você não fechou. Então, fica de boa. Entenda que para ter, você também precisa botar na mesa, né? Você vai precisar acreditar no que você está fazendo. E é justamente aí que entra essa questão. Para você acreditar no que está fazendo, você precisa ter segurança. Para ter segurança é estudar. Estudar, elaborar uma caixa de ferramentas. Não é um setup pronto que vai dar certo sempre. É uma caixa de ferramentas. É naquele momento X você vai agir de tal forma. No Y você fica quieto. Ou simplesmente sai da operação. O emocional conta muito, conta muito.
conta muito. Olha só, pelo tempo que ele está brigando nessa região, eu já perdi total confiança de que ele vai dar um pulo. Que ele vai lá em cima agora. Simplesmente assim. Só pelo tempo que ele tá brigando aí. Eu já perdi a confiança. De verdade. Eu vou fazer esse aqui. Esse aqui eu ainda acredito. E talvez, se ele for no zero, talvez eu saia. Porque eu tô com 20 contratos. Vinte não, agora eu tô com 41, né? Eu quis dizer 20. Aí, ó, tá vendo? Não tá faltando muito pra zerar. Essa é a questão. Tá vendo o que eu falei? Eu vou ter que zerar com 1000. Perdi 1000. Claro que às vezes passa um pouco. Claro que passa. Mas faz parte. Não tem como zerar exatamente no 1000. Mas a aula foi válida. A aula foi válida. De um modo geral, é assim que funciona. E quando eu falei que ele estava demorando muito de ultrapassar essa faixa aqui, que eu já não confiava mais, eu poderia ter saído. Realmente poderia ter saído. Porque eu estava grande. Apesar de acreditar que ainda vai voltar. Ele vai voltar lá em cima. Mas eu estava grande. E o meu compromisso é fechar com R$ 1000. Então, infelizmente, hoje é loss. E, e fica o aprendizado, né? Por isso que ainda é conta simuladora. E aqui eu vou finalizar. Quem tiver alguma dúvida ou vontade de olhar aí, vai no replay do dia X, dia 8 de 5 de 2026. E ver o que aconteceu depois. Mas isso sabe o que é? Não tive paciência. Faltou paciência. Porque de fato, se eu estivesse com um contratinho aí, ou dois no máximo, o que é que aconteceria? Pegando aqui, ele ia lá devolver e tal. Pegando, ele ia devolver. Eu não teria feito isso. Essa porcaria aí. Então é todo dia aprendendo. Todo dia. E o meu cérebro ele tá identificando bem. Quando chegou aqui, que ele mexeu. E eu disse, agora eu já não tô mais confiante. Ou seja, perdeu a configuração. Perdeu a configuração. E quando perdeu a configuração, o que eu fiz? Deveria ter tido a atitude de sair. Mas não tive. Por que não tive? Porque o cérebro não gosta de perder. Principalmente o meu. O meu não gosta de perder de jeito algum. Acho que grande parte das pessoas não gosta. Mas o meu é mais difícil perder. Bem, eu comecei essa saga, esse tipo de operação, foi dia 1/3. Então eu tô fazendo as operações baseadas em 90 dias. Vou seguindo esse tipo de operação. Então temos aí, né, 3, mês 3 ao mês 4 e mês 4 ao mês 5. Cerca de 60 dias.
Vamos ver como é que transcorre esse período aí. Tô positivo R$ 1.000, 1.900, né? Tô positivo. E tá tudo bem. Vamos lá. E olha ele. Fui. 25 minutos de vídeo.